Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Afonso Andrade, eu sou gestor cultural, historiador e coordenador do FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, de 2006 a 2020. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre quadrinhos, sobre relação entre quadrinhos e literatura e discutir um pouquinho se quadrinhos são um gênero literário ou são uma linguagem autônoma. Tá? Então, para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens, afinal, a gente está falando de quadrinho, nada melhor do que mostrar algumas imagens aí para vocês, tá bom? Bem, antes da gente falar dos quadrinhos propriamente dito, da linguagem dos quadrinhos, vamos entender que na civilização humana, a narrativa por imagens, né, você contar uma história, você mostrar alguma coisa através de imagens, ela existe desde que existe a humanidade. A gente está vendo aqui um bom exemplo de algumas pinturas rupestres, que mesmo que a gente não entenda o significado delas, nós conseguimos perceber que ali está se contando uma história, está se contando uma cena, mesmo que o significado dela seja religioso, ou seja apenas de narrar uma caçada, mas é uma cena narrativa, é uma narrativa por imagens. E assim nós vamos ver ao longo do tempo da humanidade diversos exemplos de como que sequência de imagens podem contar uma história. Aqui um outro exemplo, o Livro dos Mortos, né, do Antigo Egito, que essas imagens eram pintadas aí nas tumbas dos faraós ou de figuras importantes do Egito, e ali você tem justamente essa narrativa, né, que a alma do falecido ela percorria todo o percurso ali no mundo dos mortos. No final ali ela era então a alma era pesada, né, o coração era pesado, para verificar se aquele indivíduo ele poderia então alcançar o reino eterno. Então, nós temos aí esse recurso da narrativa visual, da narrativa por imagens, ela é muito comum. Aqui nós temos um outro exemplo, né, que são desenhos que vão dar origem depois ao termo mangá, aí no Japão, aí do século XIX, que mostram diversas cenas aí de preparo, né, de luta aí entre os japoneses. E nós temos aqui também algumas cenas aí da Europa medieval, né, a cena da esquerda ali que mostra uma colheita colheita de trigo, provavelmente, e ali à direita um livro famoso, um livro de imagens famoso, que é o Ars Moriendi, que mostra justamente quais são os cuidados que a família e o moribundo deveria ter no momento ali da sua morte, né, para que ele pudesse alcançar os reinos do céu. A gente pode até ver ali, né, que os diabinhos que estão ali embaixo, como que da boca deles sai uma espécie de balão esse vai ser um recurso depois muito utilizado aí no quadrinho. Aqui nós temos o que muita gente considera um dos primeiros quadrinhos aí de meados do século XIX, que mostra justamente uma narrativa já ali com a narrativa por imagens, e embaixo ali um texto, né? Provavelmente o texto que está descrevendo essa imagem. E assim, então, nós temos ao longo de todo esse período, desde a antiguidade, da pré-história, passando aí século XVIII, XIX, diversas formas, diversas tentativas de você narrar coisas por imagens. Tá? Mas isso é história em quadrinho? Bem, aí vem uma discussão, né? Na realidade, os pesquisadores hoje eles consideram a história em quadrinho enquanto uma linguagem autônoma, enquanto um ramo aí da arte, né? Muita gente chama história em quadrinho de nona arte. Ela vai surgir a partir de certos elementos que vão ser ali agregados a essa narrativa por imagens e que depois passam a ser considerados como parte do que nós podemos chamar de histórias em quadrinhos. Então, não basta apenas você ter uma narrativa por imagem, como você tem lá no Livro dos Mortos, ou como você vai ter lá no Hokusai Mangá, lá do século XIX, que eu mostrei para vocês, do Japão. É necessário que os quadrinhos, né, essa narrativa de imagens, ela contenha certos elementos que nós vamos poder identificar como histórias em quadrinhos. E esses elementos das histórias em quadrinhos, eles são elementos, muitas vezes, em sua maioria, totalmente diferentes dos elementos que compõem a literatura. Certo? Se você for aproximar os quadrinhos de uma arte, talvez ele esteja mais próximo do cinema do que propriamente da literatura. Por quê? Porque o quadrinho ele trabalha muito com a narrativa pela imagem. Né? Inclusive, um famoso quadrinista chamado Eisner, ele vai chamar o quadrinho de arte sequencial, justamente por essa ideia de que os quadrinhos podem ser considerados como uma narrativa feita através de uma sequência de imagens. Certo? Nós temos quadrinhos, por exemplo, que eles não utilizam de texto.
muita gente chama de quadrinho, quadrinho mudo, né? Mas eu prefiro chamar aí de quadrinho sem texto, ou quadrinho silencioso. São quadrinhos que não têm texto. A narrativa das imagens conta toda a história. Não é necessário texto, não é necessário diálogo, não é necessário balão, certo? Então, por isso, nós consideramos o quadrinho como uma linguagem autônoma, como diz aí o professor Paulo Ramos no livro A Leitura dos Quadrinhos de 2009. Quadrinhos são quadrinhos e, como tais, gozam de uma linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para representar os elementos narrativos. E esses mecanismos que os quadrinhos usam são muito diferentes dos mecanismos que a literatura usa. A afirmação do autor ressalta a independência dos quadrinhos de outras linguagens. Assim, os quadrinhos não são literatura, mesmo tendo pontos em comum com esta. Assim como o quadrinho também tem pontos em comum com o teatro, tem pontos em comum com o cinema, tem pontos em comum com a fotografia. Quando você vai fazer um filme, né, muitas produtoras de filme, antes de filmar, antes de começarem as gravações, até por uma questão de otimizar os recursos, eles fazem um storyboard, que nada mais é do que você meio que fazer uma história em quadrinho do filme que vai ser feito, vai ser gravado. Então, o quadrinho ele tem muita proximidade com o cinema, né? Afinal, o cinema ele é uma sequência de imagens que, passadas numa determinada velocidade, nos dão a ilusão do movimento, né? Mas o quadrinho não tem esse movimento. O movimento ele é dado pela leitura, pelo passar dos olhos do leitor na página e pela virada de página. E o ritmo da leitura é determinado não só pela leitura do leitor, mas também por algumas estratégias que os quadrinistas utilizam para prender a atenção do leitor em determinado ponto ou fazer com que o leitor leia aquela página mais rápido. Então, todos esses elementos eles vão formar a história em quadrinho como uma linguagem autônoma e diferente da literatura, ok? Então, o que caracteriza os quadrinhos como arte, né? Por que eles são uma linguagem autônoma? Como eu falei, o Will Eisner ele define o quadrinho como arte sequencial, ou seja, os quadrinhos se caracterizam pela sequência de imagens que irão formar uma narrativa. Tá? É um conceito, muita gente não concorda totalmente com o Eisner, mas para princípio, nosso princípio aqui de conversa, eles nos servem para dar uma ideia dessa questão do quadrinho ser uma narrativa com imagens. Para o Paulo Ramos, os quadrinhos formam um hipergênero com as seguintes características, né? Quais são as características, então, que o Paulo Ramos coloca que fazem parte dessa linguagem? Predominam as histórias em quadrinhos a sequência ou tipo textual narrativo. As histórias em quadrinhos podem ter personagens fixos ou não. A narrativa pode ocorrer em um ou mais quadrinhos. Por exemplo, uma charge, um cartoon, ele é um quadrinho. Mesmo que ele seja um quadrinho, você vai ler ali naquele único quadrinho uma narrativa, uma história, uma piada, uma situação. Em muitos dos casos, o rótulo, o formato, o suporte e o veículo de publicação constituem elementos que agregam informações ao leitor de modo a orientar a percepção do gênero em questão. A tendência nos quadrinhos é a do uso de imagens desenhadas, mas ocorre em caso de utilização de fotografias para compor as histórias. Muita gente, nem sei se muita gente, né, quem for mais jovem não vai lembrar, da fotonovela, que era o quê? Você tirava fotografia de diversos atrizes e atores formando ali uma história, uma narrativa, e você depois publicava aquela sequência de fotografias, e no lugar do diálogo daqueles atrizes e atores, se colocava balões, igual uma história em quadrinho. Então, muita gente considera a fotonovela, que foi muito... teve um auge aí no Brasil dos anos 60, 70, e começou lá na Itália, muita gente considera a fotonovela como história em quadrinho também, justamente por ser uma sequência de imagens que formam essa narrativa. Muitos consideram esse aqui um dos primeiros quadrinhos ali no final do século XIX, que é Yellow Kid, que era um menino, né, que ele aprontava muitas confusões e tudo, era muito levado e tal, e ele era publicado nos jornais, né, em páginas dominicais. Então, muita gente considera aí o final do século XIX, início do século XX, como esse marco do início do que nós chamamos hoje de histórias em quadrinhos. Apesar de você ter diversas outras histórias, outras narrativas visuais que vão acontecer antes, até mesmo aqui no Brasil, com a Angela Agostini, ali por volta de meados do século XIX. Mas hoje os pesquisadores consideram que a história em quadrinho mesmo, ela vai começar ali final do século XIX, início do século XX, principalmente com as publicações de histórias em quadrinhos nas páginas dominicais dos jornais, não só dos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo também. Quais são esses elementos, então, que a gente pode considerar que fazem parte da história em quadrinho, né? Quando você vai ler um quadrinho, quem não tem uma leitura habitual de quadrinho, muitas vezes vai pegar
lê ali os balões muito rapidamente e não vai prestar atenção em algumas nas imagens, não vai prestar atenção em algumas coisas que são muito interessantes, que vão enriquecer a sua leitura do quadrinho. Então, quais são elas? A primeira delas é a narrativa, o uso da narrativa da linguagem oral, né? O quadrinho, ele se parece então mais ali com a TV, com o cinema, onde se tenta reproduzir a linguagem do dia a dia, a linguagem oral, até mesmo com sotaques, com as gírias, né, com as questões regionais. Aqui nós temos dois quadrinhos, né, um do Antônio Cedrais e o outro do Maurício de Souza, que mostram muito bem aí essa questão da linguagem oral e das questões regionais. Ali você tem em cima a turma do Chachado, que é uma turminha ali da Bahia, do Antônio Cedrais, que mostra ali algumas questões linguísticas locais, né, algumas expressões, formas de falar, né? Deixa o ar bem geladinho, dormir direito, não deixou. E embaixo, o Maurício de Souza faz a mesma coisa com o Chico Bento, já situando o Chico Bento aí como caipira do interior de São Paulo. Né? Então, tá ali mesmo, né? Fessora, castigar alguma coisa, né? Ele tenta reproduzir um pouco aí esse linguajar aí da infância dele do interior de São Paulo. Então, essa questão de reproduzir a linguagem oral é muito comum, muito presente na história em quadrinho. Aqui nós temos também o uso das onomatopeias, né? Que o que é onomatopeia? É o som do quadrinho, né? É a tentativa de você reproduzir como se daria o som no quadrinho. Então, você está vendo ali o Bidu, esse aqui é a história do Bidu, feita pelo Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, dois quadrinistas que fizeram essa historinha aí da alternativa do Bidu para o Maurício de Souza. Vocês veem ali como que ele está pulando, né, na chuva ali, e o carro está freando, então dá ali o som da freada do carro, né? E ao mesmo tempo tem um elemento de metalinguagem também, que eu vou falar daqui a pouco. Porque o Bidu, a onomatopeia se torna uma barreira física que o Bidu ultrapassa com o pulo. Então isso é muito interessante. Olha como que o quadrinista ele trabalha com esses elementos da linguagem do quadrinho, como a onomatopeia, para criar a narrativa. A onomatopeia não está ali apenas como som, ela está como uma barreira física, ela está como um obstáculo, algo presente na cena narrativa do quadrinho. Assim como o splash ali embaixo, o barulho da água, mas ao mesmo tempo é algo que contém o Bidu na sua queda. Aqui nós temos uma outra onomatopeia que está em japonês. E aí vocês vão perguntar, mas japonês, como as pessoas vão entender? Não precisa entender, olha para você ver. Mesmo que você não seja fluente, não fale, não leia o japonês, você vai conseguir perceber que essas onomatopeias representam o quê? O barulho, algo que está quebrando, que está acontecendo dentro daquela casa. Então, essa onomatopeia ela traz uma tensão à cena, ela traz uma dramaticidade, né? Ela traz algo ali, um perigo que aquela pessoa, aquela mulher que está ali na frente, no primeiro plano, que ela está correndo ao tentar entrar naquele lugar. Então, isso mostra que a onomatopeia ela tem também uma função narrativa. Ela não tem apenas a função de reproduzir o som nas histórias em quadrinhos. Aqui nós vemos também uma charge aqui, né, da grande Laerte, aí, a grande quadrinista brasileira, que mostra o uso da cor. A cor ela não serve no quadrinho apenas para mostrar que o céu é azul, que a grama é verde, que aquela casa está pintada de vermelho. Ela pode também trazer um elemento narrativo. Vocês estão vendo aqui como, olha, você está cercado de ignorantes. Sai desse livro com as mãos para cima. Então, o que ele usou a cor? Ele destacou a cor apenas no personagem central que está lendo. As outras pessoas, ele não colocou uma cor única, né, um azul único ali, para dar ideia de massa, de homogeneidade, né, de pessoas, ali no caso, pessoas ignorantes, né, já que o cara está falando até com o megafone ao contrário. Então, para dar essa ideia de homogeneidade, de massa amorfa, de uma massa que não pensa, ele usa uma única cor e dá a cor apenas naquela pessoa que está sentada ao centro. Aqui nós temos também o Pétalas, que é um quadrinho aí feito pelo Gustavo Borges e com cores da Chris Petter, também são brasileiros, né? Uma brasileira e um brasileiro. Aqui você vê como que o azul ele é feito para dar um clima frio, né? O azul é essa cor mais fria para dar um clima de inverno, ao mesmo tempo uma coisa meio soturna, não só o clima como estação, mas também um clima emocional da história em quadrinho. Então ele traz ali uma coisa mais soturna, mais melancólica, que esse azul dá para o quadrinho. Então vocês estão vendo que a cor também pode ser utilizada não só para definir, né, que a neve é branca, que o céu é azul, como eu falei, mas também para dar essa dramaticidade, para dar emoção à história em quadrinho.
Aqui nós temos a cena narrativa, como que o quadrinista ou a quadrinista, eles ou elas podem utilizar de alguns elementos da cena para criar a sua história. Ali do lado esquerdo é o Will Eisner, que eu falei lá no início, o grande quadrinista americano, como que ele utiliza ali, ó, ele forma a cena narrativa através de uma casa, ele faz um recorte na casa, e cada cômodo da casa é como se fosse um quadrinho da história. E os personagens vão passando ali como uma casa de bonecas. Então, são vários elementos, né, numa única cena. A cena narrativa, a casa como elemento arquitetônico, cada quadrinho desse aqui como um quadrinho da história, né, já que a história em quadrinhos são vários quadrinhos, tá? Então, são esses elementos aí que vão formar a história. E aqui do lado direito, nós temos o quadrinista, o cartunista Liniers. Ele mostra aqui, ó, como que ele usa o quadrinho, né, ele usa cada quadrinho como um elemento da sua cena narrativa. Ali em cima, a pessoa é muito alta, à medida que ele vai tombando, o quadrinho também vai tombando. Aqui embaixo, duas pessoas vão se encontrar numa esquina e o próprio quadrinho forma um ângulo, né? Os próprios quadrinhos vão formar um ângulo para formar a esquina. Então, esse uso da cena narrativa, esse uso do quadrinho, né, de cada quadro que forma a cena, ele também pode constituir não somente algo que vai delimitar o tempo da história, que vai delimitar cada cena, mas ele também pode ser utilizado como um elemento a mais para se contar a história. Outro elemento muito comum, muito presente nos quadrinhos, quem já leu Turma da Mônica vê isso acontecer a todo momento, né? As histórias aí da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, utilizam muito isso, que é essa metalinguagem, que é a quebra da quarta barreira, que é o diálogo com o leitor, que é você utilizar elementos da cena narrativa, né, para você contar a história. Ali do lado esquerdo, a Mônica e a Magali estão, né, conversando, uma conversa agitada, e a Magali usa o fio do telefone, né, para quem nunca viu um telefone de fio, é isso aí, né? Antigamente a gente tinha um telefone de fio. Ela usa o fio do telefone como um elemento, não só um elemento que está dividindo os quadrinhos, mas ela usa como um elemento que ela vai apoiar para subir, para pular, tá vendo? Para puxar, né? Então, ao mesmo tempo que o elemento é um fio do telefone, é também algo que vai delimitar a cena e, ao mesmo tempo, é usado pela Magali como apoio. Então, olha para você ver que interessante, né? Essa é a metalinguagem. Do lado direito, algo que o Maurício de Souza faz muito, que é colocar o roteirista, o desenhista, como um elemento da narrativa. Olha aí a Mônica conversando com o roteirista da história, né? Que aí, como é uma historinha mais antiga, eles usam o termo argumentista. Hoje a gente, na história em quadrinhos, chama de roteirista, aquele que escreve a história. Então, a Mônica é um personagem, é um desenho, o roteirista existe de verdade, mas aqui quebra a quarta barreira, o roteirista entra na história, conversa com a Mônica. Isso nas historinhas da Turma da Mônica é muito comum, nessa quebra aí da quarta barreira que o Maurício faz. E, geralmente, o Maurício não só o Maurício, mas os seus roteiristas e desenhistas que trabalham nos estúdios do Maurício de Souza. Então, era isso que eu queria conversar um pouco com vocês, mostrar muito rapidamente aí quais são esses elementos que vão formar a linguagem dos quadrinhos, né? A metalinguagem, a cena narrativa, a cor, o uso da linguagem oral, as onomatopeias, os balões, né? Eu não falei aqui, mas você tem os balões. Olha aqui nessa história da Turma da Mônica, como que o desenho do balão muda, né? Ela está falando mais nervosa, então o balão ele está ali mais com um contorno mais regular. Quando a pessoa está pensando, aparece aqueles 3 pontinhos, né, que liga o balão à pessoa. Quando a pessoa está sussurrando, o balão é pontilhado. Então, tem vários elementos que você pode agregar à história em quadrinho que vão transformar ela nessa linguagem. Então, quando você for ler uma história em quadrinho, preste atenção nesses elementos, procure observar como aquele artista utilizou a cor, como que ele utilizou a cena, como que ele desenhou cada personagem. Ele pode fazer o personagem mais realista ou o personagem mais caricatural, né? Aqui na Mônica é um personagem realista, caricatural, mas aqui no Will Eisner são personagens um pouco mais realistas, tá? Aqui na Laerte é um personagem realista, aqui realista, mas aqui, ó, é um personagem meio antropomórfico, né? São animais que se comportam como pessoas. Então, você tem várias formas de você contar história em quadrinho. Então, quando você for ler, observe esses detalhes. História em quadrinho não é só para criança, você tem história em quadrinho para adulto, tem história em quadrinho sobre romance, tem história em quadrinho sobre ficção científica, sobre história, tem história em quadrinho sobre aventura, tem história em quadrinho que conta dramas da vida real, tem histórias em quadrinhos que são
são relatos jornalísticos. Então, o quadrinho ele é um meio, ele é uma linguagem para se contar histórias. E quanto mais elementos você conseguir agregar à sua leitura, mais interessante ela vai se tornar. Assim como se você conhecer os instrumentos de uma orquestra, mais interessante se torna quando você for escutar. Assim como se você conhecer os elementos que fazem um filme, um cinema, mais interessante é você assistir e observar isso numa sala de cinema. Mas por que é tão importante distinguir o quadrinho da literatura, que eu falei lá no início, né? Por que é tão importante dizer que o quadrinho é uma linguagem autônoma? Isso porque se começou a falar que quadrinho fazia parte da literatura como forma de valorizar as histórias em quadrinhos. Durante muito tempo, as histórias em quadrinhos foram consideradas apenas como algo de consumo de massa, sem interesse, ou algo que deveria ser consumido rapidamente, ou então como algo apenas para crianças. E não, o quadrinho, desde o seu início, ele sempre teve um público diverso, ele sempre contou histórias simples, histórias complexas, histórias para um consumo de massa rápido, histórias para se pensar durante muito tempo. Então, o quadrinho ele é muito variado. Então, quando você alia o quadrinho à literatura, que é um gênero muito valorizado, uma arte muito valorizada, se tentou aliar isso, né, a valorização. Mas não é necessário, o quadrinho ele tem valor em si mesmo, né? E é importante também distinguir o quadrinho da literatura por questões formais de pesquisa. À medida que você vai entendendo o quadrinho como uma linguagem autônoma, uma arte autônoma, você favorece mais pesquisas acadêmicas, pesquisas que vão desvendar cada vez mais os quadrinhos, tornar quadrinistas, por exemplo, do passado desconhecidos mais conhecidos, né? Levar o quadrinho para a academia é muito importante, levar o quadrinho para a pesquisa formal é muito importante. E também para, no momento da leitura, de organizar um quadrinho numa biblioteca, né? de indicar um quadrinho para uma pessoa. Então, essa distinção ela é importante por esses elementos, né? Não que a gente sabe hoje que muitas artes são complexas, são diversas. Hoje as artes são muito integradas, né? Você tem aí quadrinho integrado com cinema, integrado com literatura, literatura com cinema, com teatro, né? Com fotografia, com novas formas de arte que estão surgindo aí, né? No mundo hoje. Então, essa distinção, ela, para o leitor, não há muito problema, mas ela é importante para isso, para você criar aí as questões formais de pesquisa, de valorização, e também para questões de organização, por exemplo, numa biblioteca, de indicação, né, numa livraria, você localizar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Leiam quadrinhos, né? Leiam quadrinhos brasileiros. A gente tem muita quadrinista, muito quadrinista interessante, muito legal aí no Brasil, né? Então, procurem ler. Quem não lê, procure ler mais, porque o quadrinho ele é muito legal, né? Ele tem muitos elementos que tornam a leitura extremamente prazerosa. É isso. Agradeço imensamente o convite da Academia Mineira de Letras para a gente bater esse papo aqui, falar aqui com vocês hoje. E é isso, tá? Até logo e tchau.